Lembrando, Salmos não tem capítulo e não tem versículos. Salmos é um livro de orações e de canções. Então, os Salmos ele tem estrofes e tem versos. Amém? Então, Salmos de número 73, e vamos ler todo ele de uma forma bem rápida. Vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés que se desviaram, pouco faltou para escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ou ímpios, ao ver a prosperidade deles. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, as soberbas lhes cingem o pescoço como um colar, vestem-se de violência como um de um adorno, e os olhos deles estão inchados de gordura. Eles não têm limites, e as imaginações do seu coração, eles zombam e falam com malícia, na sua arrogância, ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. E dizem: como sabe Deus? Como sabe Deus? Ele está dizendo, será que Deus está vendo isso? Ou ao conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos da inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. E se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, e guia-me no teu conselho, e depois me recebe na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que são infiéis, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, e anunciarei todos os teus feitos. Amém? Nós vamos aprender algumas lições com Asaf. Você pôs o título aí, Rafa? Como é que está o título aí? Lidando com a prosperidade dos ímpios. Os Salmos de número 73 fala sobre eu e você. Sabe, fala sobre os nossos questionamentos com Deus, da nossa vida que nós temos diariamente com Deus. E nós vamos ver no decorrer aqui. De todos os salmos, talvez o mais conhecido seja esse, o Salmo 73. E Asaf é um dos salmistas conhecidos como Davi. E ele escreve o Salmo de número 73 até de número 89. São os salmos escritos por eles. E quando Davi constrói o tabernáculo, e ele vai trazer a arca da aliança da casa de Obed-edom de volta para Jerusalém. E ali ele foi acompanhado pelos músicos, e nesses músicos estava Asaf. Eles cantavam e tocavam símbolos, enquanto a arca da aliança estava chegando na cidade. Asaf passou e se tornou-se chefe dos músicos, cantando e tocando harpa e os símbolos em cerimônias formais no tabernáculo. Davi então vai nomear a ele para servir ao templo, fazendo petições, dando graças e louvando a Deus, o Deus de Israel. 1 Crônicas capítulo 16 vai falar isso. E ele, vindo da tribo de Levi, pertencendo à tribo de Levi, ele era um levita. Também quando Salomão foi consagrado o templo, ele liderou
todos os levitas e sacerdotes. A sua influência musical estendeu muito além do templo. E isso nos faz refletir uma coisa: o verdadeiro ministério não é influente apenas nos serviços no templo. O verdadeiro ministério representa também não somente o nosso ser religioso que nós olhamos, mas o nosso verdadeiro ministério, ele alcança a influência dos demais segmentos da nossa vida. A área espiritual, a área sentimental, a área financeira, todas as áreas da nossa vida, inclusive a social e moral, através do nosso ser espiritual. O nome Asaf significa Deus foi benevolente para mim. E até o final dessa mensagem você vai entender o porquê deste nome. Então, como vimos, ele era um levita, um músico nomeado por Davi. Mas o Salmo 73, ele é um salmo de fé, com características de salmo de sabedoria. E nesse salmo, Asaf, ele tenta ceder devido à prosperidade dos ímpios. Ele tenta abandonar mediante aquilo que ele está vendo, que é a prosperidade dos ímpios. E quando ele olha a fidelidade dos justos, ele pensa, tem algo errado nisto. Ele confessa que os seus pés quase se desviaram, quase se escorregaram, pois a tentação da facilidade do ímpio estava balançando as colunas do seu coração. Nesse salmo, Asaf, ele abre o seu coração para Deus, sobre a aparente vantagem dos ímpios. E ele é confrontado sobre a dificuldade que o justo enfrenta para alcançar patamares em sua vida. Enquanto que para o ímpio, aparentemente as coisas estão mais fáceis devido ao sistema corrupto do mundo. É um salmo incomum, na medida em que narra a história da luta do salmista contra a inveja e a dúvida por sua fé em Deus. E por meio dessas batalhas, Asaf aprendeu a confiar em Deus. Mas por que os ímpios prosperam e os justos não? Quem já fez essa pergunta? O que Asaf está dizendo de imediato? Ele está dizendo: o que adianta servir a Deus se eu não sou próspero? O que adianta eu estar indo na igreja, servindo a Deus na igreja, e não tenho um carro, não tenho uma casa que eu possa chamar de minha? Só passo luta, só tenho problemas, vivo no hospital, olha a minha família, olha os meus filhos. Tem alguma coisa errada, eu sirvo ao Senhor. Mas quando eu olho para o ímpio, olha a família dele, olha o casamento dele, ele troca de carro todo ano, ele tem uma casa linda, uma mansão, olha os filhos dele. Tem alguma coisa errada nisso. É Asaf. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que não temem ao Senhor estão prosperando. Então ele diz: inútil está eu servindo no templo. Por quê? Porque eu não estou vendo nenhuma expressão material. Então servir a Deus é inútil. O que está acontecendo com Asaf é o que acontece comigo e com você quase todos os dias. Asaf entra em crise ao olhar isso. Alguém já passou por isso aqui? É como se nós vivêssemos na janela da tentação. Nós, como crentes, por mais conhecimento que tenhamos, nós estamos sujeitos a cair. Por quê? Porque Deus, ele tem somente um filho sem pecado, mas nenhum sem tentação. Jesus é o único filho sem pecado, mas nem Jesus fugiu da tentação. Não teve como escapar da tentação. Foi tentado. As maiores tentações, irmãos, não vêm de fora. Elas emanam daqui de dentro. Não vêm das circunstâncias, mas vêm dos nossos sentimentos. E aqui está esse homem de Deus, que vivia na casa de Deus. Ele servia no templo. E Asaf, ele está olhando da janela. É como se Asaf estivesse assim, olhando e tirando conclusões a partir daquilo que ele está vendo.
E ele começa a ter essa crise. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram ao olhar para eles. Ele começa a ter uma crise de fé. Porque começa um dos elementos básicos. Ele quase sentiu inveja do sucesso e da riqueza do ímpio. É como se ele estivesse dizendo: não vale a pena ser crente não. Eu sou uma pessoa zelosa, eu lavo as mãos na inocência. Ou trazendo para hoje, eu sou dizimista, eu vou nos cultos regularmente, eu sou obediente a Deus, sou fiel aos meus filhos, à minha família, venho nos cultos todos os dias. Aí eu olho para o meu vizinho, que é ímpio, que não serve a Deus, nem problema de saúde eles têm. Se olha para eles, nem preocupações também tem. Longe deles tomar uma tarja preta para poder dormir. Longe deles fazerem isso. Ou de ficar calmo para acalmar, para tirar essa ansiedade. Eles nem se esforçam tanto. E os bens deles prosperam. É o que Asaf está dizendo. Parece comigo, com você parece? Sim ou não? Ele olha lá, olha o cara, só fala bobagem, só fala besteira, e fica cheio de pessoas perto dele, seguindo, aplaudindo e elogiando. E aqui eu, levando a Deus a sério, estou sendo duramente provado a cada manhã. Isso é um dilema, irmãos, que nós vamos ver na história de Jó, a qual nós abrimos o culto dizendo, na história de Abacuque. Como entender o ímpio que difama Deus, que é violento, parece que tem a vida melhor que a nossa, e nós que somos crentes, vivemos situações difíceis? Como entender e olhar João Batista preso, sendo degolado, cortado o pescoço, e olhar para o trono e ver Herodes? Como olhar e ver Paulo sendo degolado, um dos maiores evangelistas, pregadores que o Novo Testamento teve? É isso que nós temos que entender. Como entender então essa inversão de valores? É isso que está levando Asaf à crise. É isso que vai nos levar à crise. É estar no lugar escorregadio, olhando para o ímpio. Aí você olha o crente, levanta de madrugada, faz aquele esforço para pagar as contas, para no mínimo conseguir pagar um convênio. Aí você pensa: Deus para mim não tem nada, mas para ele todos os benefícios da vida estão com ele. Para mim parece que é só a morte, mas para o ímpio é a prosperidade. E nós pensando desta forma, isso vai nos levando para caminhos estranhos, como Asaf está vendo. Ele está dizendo: não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, eles não ficam doentes. Aí, você está com a sua Bíblia aberta aí? No versículo 13 ele diz, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos falando. Ele diz no verso 13: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração e em vão lavei as minhas mãos da inocência. Sabe o que ele está dizendo aqui no nosso vocabulário? Não está valendo ser crente. Não está valendo ser crente, não. Ele está dizendo: eu estou cumprindo todas as regras, eu estou cumprindo tudo que diz a sua palavra, mas eu não estou vendo nada do Senhor. Ele afronta problemas e agora ele vive em seu drama. Mas por que ele está assim? Porque ele está olhando para o outro lado. O que o perverso não consegue atender. E esse perverso ainda diante de Deus. Qual que é o destino? Qual que é a herança deles? Verso 12 e 14. São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Verso 14.
O dia todo eu sou afligido, sou castigado a cada manhã. Ele faz um contraste aqui agora. Os pés escorregadios, ele força aqui um contraste da vida do ímpio e do justo. O ímpio está super tranquilo e aumenta suas riquezas. Enquanto ele está dizendo, enquanto eu sou afligido a cada manhã, eu sou castigado. E essa composição aqui, irmãos, era crise. Porque estamos no lugar, melhor dizer, estamos com os pés num lugar escorregadio, olhando a prosperidade do ímpio. Estamos fazendo comparações da sua vida, olhando para a sua vida e você olhando para o outro. Olha o que ele diz no versículo 6, verso 6. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, e veste-se de violência como um adorno. O verso 10, ele diz: pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Ele olhando com carnalidade a carnalidade do ímpio, com a pureza dos ímpios. Ele olha aquilo e fala: pera, eles parecem ser tão puros, mas olha a vida deles, soberbos, violentos. A boca deles é um esgoto, é fofoqueiro. Estão com os pés escorregadios. Quando eu e você estamos quase escorregando, quando eu e você passamos a olhar a blasfêmia dos ímpios, irmãos. E o verso 15, ele diz: se eu tivesse dito, mas eu não falei, mas se eu tivesse dito, eu tinha traído, acabado com uma geração. Asaf está dizendo. Ele está dizendo: o justo nem pode abrir a boca. O ímpio não, o ímpio fala o que quiser falar. O justo não pode nem falar das tentações do coração. Irmãos, e tem coisa que eu e você, quando sentimos, se nós abrirmos a boca, pode ser de tropeço para muita gente, para alguém entrar na mesma crise que estamos. Enquanto o ímpio fala demais, o justo nem pode falar isso que está em seu coração. Esse é o contraste que faz ficarmos na janela da tentação a todo instante. Agora o outro lado, que não podemos deixar de olhar, verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo, e tu me seguras pela mão direita. Lembra daquela música? Segura na mão de Deus, segura, né? Só que nós não somos capazes de segurar na mão de Deus, nós somos fracos. Somos que é errada. Nós somos fracos. É segurar e soltar. Mas é Deus que tem que segurar nas nossas mãos. É o que o texto diz. O texto diz o quê? O texto diz: todavia estou contigo e tu me seguras pela mão direita. Ele diz: agora você está seguro, querido. Eu te seguro, meu filho. Daqui ninguém te tira, e daqui você não sai mais. Você está seguro. É o texto que está dizendo. Ele está fazendo um contraste aqui dos pés escorregadios para a realidade agora, aonde Deus segura pela mão. E ainda, Ele nos guia pelos conselhos dele. Verso 24. Além dele segurar pela nossa mão direita, ele está dizendo: meu filho, eu te guio no meu conselho, e depois eu te recebo na glória. Ele está dizendo. Aí nós vamos sair desse versículo escorregadio da área da tentação. Você e eu, como vamos sair desse lugar? Quando passarmos a olhar com o olhar de Deus e tirar o nosso egoísmo. Ele está dizendo no verso 16: quando eu tentei compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Aí
Quando nós começamos a olhar, quando nós olhamos, tudo começa com a cura e restauração de Asaf, quando ele refreia a sua língua. Precisamos tomar cuidado com o que falamos. Foi quando ele refreou a sua língua. Ele está dizendo, o que ele diz? Quando eu ia falar, eu não disse. Se eu tivesse falado, eu tinha traído toda uma geração. É o que ele está dizendo. Tem dramas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que guardar no coração. É no nosso coração. Nem tudo que passa no seu coração, eu e você devemos estar falando. Por quê? Porque a sua palavra deve ser boa, ela deve ser oportuna. Ele vai sondar o coração, e o aspecto dele não é mental, e sim moral. Ele passou agora Asaf, passou a refletir, porque ele estava em dúvida, ele estava em crise, ele estava em inquietação. Porque o mundo dele que se tornou, ele que se tornou conforto para ele, as soluções vinham dele, o mundo dele girava em torno dele, e isso é um grande risco para a área espiritual, que quando focamos em nós mesmos demais, e quando nós focamos demais, isso se chama de egoísmo, egolatria, egocentrismo. Nós passamos a ter um sério problema de autopiedade. Quando eu e você não entendemos que as coisas acontecem conosco, elas são favoráveis a nós, mas diga, foi ruim, foi péssimo, são favoráveis para você, porque tudo que Deus faz é bom. Mesmo que aos meus e aos seus olhos não pareça, mas se Deus está no controle, tudo que acontece na minha e na sua vida é bom para quem? Bom para quem? Bom para você. Você está seguro nas mãos de Deus. Então é hora de nós começarmos a olhar com o olhar de Deus, como Deus vê. Verso 17, e ele diz: até que entrei no santuário de Deus, aí eu entendi o fim deles. As crises de Asaf acabam quando ele para de olhar para... Olha, escuta isso aqui. As crises de Asaf acabam quando ele para de olhar para Deus como sendo juiz e Deus um réu. Quando ele para de julgar a Deus e passa a adorá-lo. Até então Asaf está indo como juiz. Ele coloca Deus no banco dos réus e começa a dizer: Deus, está difícil de ser crente. Você é injusto. Você é injusto comigo. Todo dia, Deus, eu acordo com um problema. Todo dia eu estou castigado. Eu vivo uma vida de obediência, de integridade. Todo dia eu tenho problema. Todo dia eu sou castigado. E o ímpio? Olha lá, Deus, o ímpio, que não faz nada disso, está sendo abençoado. Que negócio é esse, Deus? Nós achamos no direito de colocar Deus no banco dos céus, colocar ele na parede e fazer essas declarações, achando que nós somos juiz de Deus. Asaf está sendo juiz, e tem hora que nós colocamos Deus no banco dos réus, tem hora que nós colocamos na cadeira de juiz para julgar o próprio Deus, e dizemos mais: ó Deus, quando a gente murmura, sabe o que significa murmuração? É como se a gente estivesse dizendo assim: se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu faria melhor. Isso é murmura. Ó Deus, o Senhor está agindo errado, o Senhor está sendo injusto, o Senhor não está sendo bom. E quando Asaf para de agir como juiz de Deus, ele passa a ser um adorador de Deus. Aí começa o processo da restauração de Asaf, assim como vai ser na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Tudo começa quando ele vai para a casa de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, eu atinei. Aí eu vi o fim dele. Até que entrei. Como é importante
entrar por essas portas. Como é importante estar na congregação. Será que tem dia que não tem vontade de ir não. Tem dia. Aí, né, às vezes eu vi uma mensagem, né? Oi, mano, me senti salvado, pastor, tive um compromisso. Na verdade, eu não estava com vontade de ir na igreja. Pronto. É sinceridade, melhor, né? Aí, tem dia que a gente tem vontade de entrar em uma caverna. Não é verdade? Sim ou não? Tem dia que tem vontade de correr para essa caverna, esconder lá e ficar lá. Eu até vi aqui, o Hernandes Lopes conta uma coisa que ele diz assim, que uma mãe estava falando com o filho, o que é pastor, né? Eu como pastor, você acha que às vezes eu tenho vontade de... Tem dia que eu não estou aqui, mas eu estou aqui. Você acha que preparar um sermão para todo domingo é fácil? Não é. Tem que ouvir o que Deus quer falar com a igreja, tem que buscar de Deus, não é fácil. Aí o Hernandes Lopes conta um caso que a mãe fala, ô filho, vamos para a igreja. Aí eu falei, mãe, hoje não, hoje eu vou na igreja, não, estou cansado. Ô filho, vamos para a igreja. Mãe, hoje está chovendo, hoje eu não vou não. Ô filho, vamos para a igreja. Não, mãe, hoje eu não quero, estou sem vontade nenhuma de ir. Aí ele vira para a mãe e fala, mãe, me dê um motivo para ir na igreja. Ué filho, você é o pastor, bora. Lembrei de mim. Esse homem, Asaf, ele está em crise, até que ele entra no santuário de Deus. E tem hora, irmãos, nós temos que entrar assim, com vontade ou sem vontade. Meio doente, preocupado, problema em casa, no trabalho. Nós precisamos vir. Pois quando você vem para a casa de Deus, é aonde você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus. É onde eu e você adoramos a Deus. É onde o nevoeiro das tentações começa a ser dissipado. E o seu pé vai parar de ser escorregadio. E as suas mãos passam a estar sendo seguradas pelas mãos do Deus Altíssimo que está sustentando você. Ele entra na casa de Deus e diz, aí que eu atinei, para o fim deles. Ele, por quê? Porque ele entrou e olhou. Quando ele olhou, ele disse, ele começou a encontrar outras pessoas como ele, que tem os mesmos questionamentos, ou melhor, que tem os mesmos problemas que ele passa. Igreja, os mesmos problemas que ele passa, as mesmas situações com família, com filho e por aí vai. Até que eu entendi que eu não estou sozinho. Ele passa a entender isso. Essa palavra tinei, ele diz, eu compreendi agora. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós pensamos que o culto foi bom quando nós temos uma experiência emocional. Como? Nós baseamos naquilo que nós sentimos. Um arrepio, um calafrio, não sei, por aí vai. Choro bastante, aí você pergunta, né? Como é que foi o culto? Foi bem assim, chorei o culto. Né? Chorei o culto. Mas o que você compreendeu do culto? Esse é o segredo. Mas sobre o que você compreendeu quando você entrou no santuário de Deus? É quando você entra na casa de Deus, não é para você esquecer, escute isso aqui. Quando você entra na casa de Deus, não é para você esquecer dos nossos problemas. Por quê? Já viu? Boa noite, irmão, graças a Deus. Esqueça os seus problemas, deixa os seus problemas lá fora. Não, né? Quem já ouviu isso aqui? Não? Eu fui já falar, já falei muito isso. Deixa os seus problemas lá. Aí você pensa, né? Quando eu voltar, está tudo lá. Não é para nós esquecermos dos nossos problemas e deixar ele lá. Mas quando você ir para a casa de Deus, é para você entender a natureza deles. É para você compreender por quê? Porque o cristianismo não é algo anestésico. O cristianismo não é algo narcótico emocional. O cristianismo ele veio para trazer entendimento para mim e para você.
É para nós entendermos. Muitos estão procurando respostas e fazem essas respostas anestésicos, como bebida, sexo, como em outras aventuras, drogas e riquezas por aqui nessa terra. Só que quando ele entrou na santuária de Deus, ele passa a ter uma visão clara das coisas. E quando eu e você entramos na casa de Deus, quando eu e você entramos na casa de Deus, escutamos a palavra de Deus, quando eu e você adoramos a Deus, Deus abre um cenário para você. Tipo, ele entra e fala: agora eu compreendi. Mas o que ele compreendeu? Você começa a entender, você começa a compreender. Ele teve um entendimento sobre o ímpio, dizendo: eu compreendi. O que o ímpio tem? O ímpio tem saúde. O cara não passa, não toma remédio, não vai em psicólogo, não vai em nada. O cara é bom, o cara é bom. Tem saúde, mas um dia ele vai morrer. Peraí, o ímpio tem riqueza, mas quando ele morre, o que ele vai levar? Caixão não tem gaveta, só se você mandar fazer. E até hoje eu não vi carreta de mudança para enterro chegando assim. Vai ficar tudo aqui. Tá igual o menino que chegou para perto do seu pastor e disse assim: pastor, quando eu morrer eu quero igual meu avô. Ele morreu muito rico. O pastor disse para ele assim: então meu filho, você não pode ser igual ao seu avô, porque seu avô morreu pobre. Porque ninguém morre rico, ninguém leva nada daqui. Ele disse: é aí que eu compreendi, é aí que eu atinei como será o fim deles. É por isso que Jesus vai dizer, irmãos, é melhor perder aqui nesta terra e ganhar com Ele lá, do que ganhar aqui e perder com Ele lá. Se nós atentarmos só pelo glamour, só para o conforto, só para as roupas de grife, de marca, só para as festas maravilhosas que eles vão, restaurantes caros, viagens caras, mansões, dá uma sensação de beleza de uma vida aqui e agora. E nós vamos encantar, sim ou não? Vamos. E nós passamos a beijar o carro do baixo móvel. Calma, como eu queria ter um daquele. Olha para o casamento do outro. Nossa, como eu queria ter um casamento aqui. Como eu queria ter um filho aqui. Isso é inveja, você está invejando. Agora você desejar até outra coisa. Um dia, se Deus permitir, eu vou trocar isso. Um dia. É isso. Nós precisamos olhar para o outro lado do fim, como vai ser o desfecho deles, e parar de comparar a minha, a sua vida com a deles. Eles têm um desfecho, nós temos outro. Eles já têm um fim já destinado, nós também já temos um fim da igreja destinado, que é morar com Deus. Aí Asaf começa a perceber que o ímpio não está com essa bola toda agora. O ímpio que está lá no topo, olha o que ele diz. Verso 18: certamente tu quem? Deus, os coloca em lugares escorregadios e tu que lanças em destruição. O ímpio está lá no topo e é o próprio Deus que os coloca no lugar alto. Para quê, diga? Para eles escorregar. Por quê? Porque o ímpio não quer Deus. É Deus que faz isso. É Deus. Quer que eu explique? Soberania de Deus que chama. Deus faz e Ele não tem que prestar conta para mim e para você. O ímpio, a própria vida dele já o condena. Calma aí que eu vou terminar de falar. E quando eles escorregam, eles vão cair na destruição. Então preste atenção nisso. Por que Deus então exerce juízo até nisso?
para que o ímpio entenda que a sua destruição será repentina. Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, os justos, e outros para a vergonha e desprezo eterno, os ímpios. Nas palavras de Jesus, traduzindo: apartai-vos de mim que eu não te conheço. O que ele compreendeu no santuário? Porque no versículo 13 ele questiona a Deus. Eu não quero ser crente mais. Vai lá. O que ele vai compreender então? Primeiro, ele vai compreender o poder de Deus, verso 18 que nós acabamos de ler. No verso 19, ele vai compreender a justiça de Deus. Olha o que o verso 19 diz: como repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como que o ímpio vivia antes? Na soberba, violento, falador, zombador, afrontador, zombador da fé, dos valores morais, da família. Mas quando Deus aparecer, como ele aparece no verso 19, ele aparecerá como juiz. E agora Asaf tem uma nova compreensão, como no verso 20, ele diz: como faz um sono, estou terminando, que acorda, assim ó Senhor, quando acordares. Ele está dizendo uma coisa interessante. Ele usa uma palavra chamada antropomórfica, ou antropopatismo, tudo faz, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus está triste, Deus chora, Deus está envergonhado, Deus se arrependeu. São palavras humanas para atribuir a Deus, para dar entendimento ao mesmo possível. E aqui ele usa essa palavra para falar do sono de Deus. Deus dorme? Deus dorme, irmão? Não. Salmo 121: aquele que te guarda não dorme, nem dormirá. Mas não é verdade que, deixa eu fazer a pergunta, não é verdade que tem dia que Deus parece estar dormindo? Sim ou não? Hã? Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente fala: Deus pode estar dormindo. Quando a gente olha para a vida do ímpio, fazendo só coisas contrárias a Deus e continua prosperando, você olha: peraí, Deus só pode estar dormindo. Na outra versão da Bíblia que diz assim: Deus só pode ter saído do almoço e até agora não voltou. Toda vez que uma pessoa faz um mal, ela recebe um castigo, muitas das vezes na hora. Só que nem toda hora a pessoa que faz o bem recebe a recompensa do bem que ela praticou na hora. Deus pega o ímpio. Sabe o que Deus faz? Deus dá a corda para ele. Vamos, vai. Deus dá a corda e faz o quê? Faz tudo que você quiser. Faz tudo, pode ir lá, vai. Romanos 1. Vai viver nas suas próprias paixões, nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios desejos, nas suas próprias lascivas. Vai, vive do jeito que você quiser. Aí você olha e você fala: velho, tá tudo bem com esse cara. Cadê Deus? O cara tá blindado. Olha, tá dormindo bem à noite. Olha a noite dele, os filhos dele, tá tudo bonito. Mas olha a vida que ele leva. Não, cadê Deus? E na linguagem do salmista é como se Deus estivesse dormindo. Aí ele vira e fala: ó Deus, quando não acordares, o desprezarás. Sonhe que haverá um momento que Deus vai acordar, no sentido da palavra do salmista, que Deus vai acordar. Mas sabe como vai ser esse acordar de Deus? É quando Deus vai puxar a corda. Na hora que ele puxar, ele vai dizer: vamos acertar as contas agora. Agora Deus dizendo para o ímpio: agora vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver se você vai ter fundamento sólido para enfrentar as tempestades e as tribulações da vida agora. Vamos ver esse acerto de contas. Porque o justo não. O justo é diferente. O justo ele já é fundamentado em Cristo. E quando vem a tempestade, as tribulações, ele permanece de pé.
porque é Deus que está o segurando. Mas e o ímpio? É isso que Deus está dizendo. Agora vamos ver, quando a tempestade chegar, quando a tribulação chegar, é o que Deus está dizendo. O que vai haverá? Desespero. Serão tomados de temor. Só que na compreensão vai ter no caso de Deus e da sua palavra. O justo está seguro nas mãos de Deus. Verso 21 e 22. Quando o meu coração se amargurou e senti picado os meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Asaf reflete ainda melhor. Ele vai ver que o problema dele não era com o ímpio, era com ele mesmo. Era na verdade os seus sentimentos e não a circunstância. Irmão, a gente tem que estar assim, nem aí com o ímpio. Como eles estão vivendo. Nosso papel como igreja é ensinar, pregar o evangelho. Mas se quer continuar vivendo, é o que Deus diz: estão abandonados nas suas próprias paixões e consciência. Eles estão cegos, mortos em seus delitos. É isso que aqui está dizendo. E Asaf olha para si agora e fala: não, tem algo errado é com ele, não, algo errado é comigo, nos meus sentimentos, não é na circunstância. Enquanto Asaf está assim no juízo de Deus, no verso 13, dizendo que não vale a pena ser crente, mas quando ele para e faz uma análise e olha para o seu coração, ele começa a entender na perspectiva de Deus e começa a confessar a Deus: ah, Deus, quando meu coração amargurou, eu senti picadas nos meus rins, eu estava embrutecido e eu não sabia, era como um animal perante ti, ignorante perante ti. Muitas vezes nós somos os problemas. Ficamos fazendo cafuné na nossa autoestima. Estamos acariciando o nosso ego. E aí a gente pensa que somos o centro de tudo e que Deus tem que ficar trabalhando a todo tempo para atender os meus e os seus caprichos. E a gente cria essa vida cristã que tem que ser sensível para todos, para nós. A gente muitas das vezes se acha especial e a providência tem que vir sempre boa, pois se vier ruim, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar e diz: parece que Deus não está sendo legal comigo hoje não. Nós somos assim. Deixa eu te perguntar de novo: você está seguro na mão de Deus? Sim ou não? Amém. Fala uma coisa, sabe o que Deus te encontrou? Deus te encontrou você quase escorregando, irmão. Deus nos encontrou quase escorregando. Deus nos encontrou na situação mais depravada. Deus nos encontrou quando nós estávamos condenados com o mundo. Deus nos encontrou quando estávamos nas mãos de Satanás. Ele foi lá e nos segurou, tomou pela mão e disse: você é meu. Isso é graça, irmãos. É a graça de Deus que nos assegura. Nós não estamos ancorados na autoconfiança, como diz no Salmo 116. Não há nada pior que pensar que somos fortes, confiar na força do nosso braço. Temos que dizer sim para Deus: sim, Deus, eu sou fraco. Sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, sem ti eu não vou, sem ti eu não ando, sem ti eu não faço, sem ti eu não vou chegar a lugar nenhum, sem ti eu não tenho aquela empresa, sem ti eu não consigo alimentar a minha família, sem ti eu não consigo ajudar a minha casa, sem ti essa empresa não vai para frente, sem ti a minha família não vai ver a tua presença, sem ti eu não vou a lugar nenhum. É dizer para Deus que é fraco e dizer para Ele que não consegue sem Ele. E Deus vai nos sustentar. Guia-me pelo teu conselho e depois me recebe na glória. Guiar pela palavra, orientar em toda a área da nossa vida,
Guia, me dê conselho, ó Deus, na área financeira, na área sentimental, no meu casamento, no meu relacionamento diário com os meus irmãos, no meu relacionamento diário na minha vida profissional. Me guia, Deus, me aconselha, Deus, enquanto eu estiver nessa vida. Aí depois o Senhor me recebe na glória. Enquanto. Outra coisa que Asaf vê, eu estou terminando, gente, verso 5, ele diz: aqui quem eu no céu senão a ti, e na terra não há quem deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção é o Senhor para sempre. Asaf tinha inveja da prosperidade dos ímpios, dinheiro, riqueza, mansões, carne cortada, um bom emprego. Asaf agora começa a entender que a riqueza dele não está baseada em coisa, a riqueza dele é Deus. Aleluia. A herança dele não é o que o pai dele deixou, não é o que a mãe dele vai deixar, que os avós vão deixar, a herança dele é Deus. Irmãos, você tem o dono de tudo. Você não pode repetir. Você tem o dono de tudo. E tudo que é do dono também é seu. Porque vocês somos herdeiros dele e co-herdeiro com Cristo. Lá no céu você tem herança, a sua herança é Deus. E o maior deleite, o maior prazer nosso aqui nessa terra é ter comunhão com Deus. Aleluia. Quando ele diz: a minha carne está desfalecendo, ele está dizendo: Deus, eu posso até ficar doente, eu posso até estar talvez aqui com câncer, me desfalecendo, quase morrendo, é o que ele diz. Mas o Senhor é a minha fortaleza, tu és a minha herança, meu Deus. É como Jó, como eu disse no início, perdeu tudo, acabou tudo, está raspando com o carne dele as suas chagas ali, ainda e vem a sua mulher e diz: abandona esse Deus e morre, larga esse Deus. Até às vezes a gente encontra crente assim, irmãos, que foi ensinado um evangelho diferente, né? Que fala que você não pode ser pobre, que fala que você não pode passar necessidade, né? É um evangelho pregado de uma forma que diz que se você está passando necessidade é porque você está em pecado, é porque você não está dando dízimo. Conta outra, conto de carochinha isso aqui para mim, não tem isso na Bíblia. Olha Jó, temente a Deus, e passou por onde passou, e vê sua mulher ainda dizendo: abandona esse Deus aí. Os ímpios dizem talvez para você: olha aí rapaz, eu nem Deus tenho, eu acredito, mas eu não faço dele a minha segurança, eu confio no meu dinheiro, no meu bolso, no que eu faço na força do meu braço. Mandou esse Deus, Deus vai dar nada para você não. Aí Jó diz, né? Talvez eu poderia dizer, é um homem educado, cala a boca. Deixa eu falar para o seu negócio. Deixa eu falar, quando eu entrei nessa vida aqui, eu não trouxe nada para cá. E quando eu estou saindo agora dela, muito menos levarei algo daqui. Eu só tenho uma coisa a te dizer: bendirei ao meu Deus por tudo que ele fez. Se foi ele que me deu, ele também pode tirar. Porque bendito seja o nome do Senhor. E concluindo, verso 27 e 28 agora: os que se distanciam de ti perecerão, os que destroem todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois o meu refúgio no Senhor Deus. Mesmo Asaf, que sentia inveja, agora mudou. Lá atrás, no verso 15, seu coração estava cogitando coisas ruins, e estava cogitando o coração. Ele queria falar, mas ele não falou. Porque pode ser que a nossa língua às vezes pode se tornar um laço para o outro. E verso 28:
Ah, eu não falei, eu não quis falar, ainda bem que eu me calei. As árvores. Por quê? Porque bom é aproximar-se de Deus. O exemplo que eu coloquei nele, eu coloquei a minha segurança, as minhas mãos, os meus pés, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu coloquei nele, porque é ele que é o meu refúgio. Ele. Aí eu anunciarei todos os seus filhos. Fica de pé, papai. Fica de pé. Fica de pé para parecer que está acabando isso. Pega a sua Bíblia aí. Eu me calei. Parei de falar. Não quis falar. Ainda bem que eu não falei. Por quê? Verso 28. Porque bom é aproximar-se de Deus. Bom é proclamar os seus feitos. Agora que tem sua mente renovada, transformada, entendendo que Deus é o seu deleite. Irmão, escuta isso aqui. O seu prazer, o seu deleite, o meu deleite, o seu prazer não está baseado em homens e mulheres, não tem que estar baseado em coisas, em carros, em mansões, na sua empresa, em homens e mulheres. Não. O seu deleite, o seu prazer tem que estar no Senhor. Porque nós fazemos a nossa alegria, nós condicionamos a nossa alegria em coisas, em pessoas, na maioria das vezes. Mas quando nós colocarmos o foco da nossa alegria em Deus, Ele não frustra a nossa alegria. E Asaf, Martin Lloyd Jones fala que Asaf começou o salmo pelo final. Abre o salmo de novo, 73. Verso 1. Ele começa pelo final, dizendo: assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom com você. Onde Deus é bom com você. Tem justo aqui? Pare de orar comigo. Deixe o ímpio continuar vivendo do jeito que ele quer. É tempo de nós olharmos para o autor e consumador da nossa vida. Pare de comparar sua vida com a vida dele. Por que ele faz isso e eu não faço? Por que ele ganha isso e eu não ganho? Por que eu não prospero e ele prospera? Por que a empresa dele é assim e a minha não é? Eu te sirvo, Deus. Não. Você já aprendeu nessa noite aqui. Você já aprendeu nessa noite. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que eles esperam. Jesus disse que eles já receberam a sua recompensa.